O Reino de Palmares. Essa história começou em 1597, quando 40 escravos fugiram de um engenho de Alagoas, que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. O grupo se refugiou da mata da Serra da Barriga e, em meio a uma grande quantidade de palmeiras, fundou o quilombo, que recebeu o nome de Palmares por causa das palmeiras que existiam lá. Em pouco tempo, os quilombos transformaram Palmares numa cidade. Os negros que conseguiam escapar da escravidão não pensavam duas vezes. O destino era a Serra da Barriga. Com a chegada constante de pessoas, incluindo índios e brancos foragidos, formaram-se os mocambos, que funcionavam como vilas. Reuniam grupos de casas, reproduzindo a organização política e econômica da África. O Mocambo do Macaco era a sede administrativa do quilombo, governado por Gangazumba, o primeiro rei de Palmares. Alguns anos após a sua fundação, o quilombo foi invadido por uma expedição. Muitos habitantes foram mortos, até crianças. Um recém-nascido foi levado pelos invasores e entregue ao padre Antônio Melo, no Recife. Batizado com o nome de Francisco, foi criado e educado pelo religioso. O menino aprendeu a ler e escrever, foi iniciado no estudo do latim e da Bíblia e, aos 12 anos, já era coroinha. Ao contrário do que acontecia na época, o padre Melo criava o menino como filho, não como empregado. Enquanto crescia, Francisco viu o tratamento dispensado aos negros, que eram com frequência humilhados e açoitados publicamente, e não se conformava com aquilo. Por isso, apesar do carinho que sentia pelo padre adotivo, aos 15 anos fugiu para Palmares. Depois de caminhar 132 quilômetros, o garoto chegou à Serra da Barriga, onde ganhou uma família e um novo nome, Zumbi. Nos quilombos, a terra era comum. Cada pessoa plantava e cultivava uma pequena parte. Mas como havia praticamente só homens nos mocambos, à noite eles faziam investidas nas fazendas para buscar mulheres e estimular outros homens a acompanhá-los. O quilombo expandiu-se tanto que se tornou um reino. Reunia vários quilombos que ocupavam toda a mata entre o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, e o Rio São Francisco, na Bahia. Nos momentos de paz, os quilombos dedicavam-se às plantações e à criação do gado. Procuravam recriar a cultura trazida da África, que os unia e fortalecia. A religião, a comida, os ritos, as festas, a música e a dança. Enquanto isso, em pouco tempo, Zumbi superou seus companheiros em inteligência e coragem. Aos 17 anos, tornou-se o general de armas do quilombo, o que corresponderia a um ministro de guerra. Ele usava toda a sua criatividade para defender Palmares, que era constantemente atacado. Como as forças do governo não conseguiam destruir o Reino Negro, em 1678, Pedro de Almeida, governador da capitania de Pernambuco, ofereceu a liberdade a todos os nascidos em Palmares, que aceitassem se mudar para Cucaú, no sul de Pernambuco. Gangazumba, o líder dos Palmares, concordou, mas Zumbi decidiu ficar no quilombo, onde armou a resistência. O pacto de paz era uma armadilha. Gangazumba foi morto e Zumbi assumiu o posto de rei e a luta para defender a conquista do seu povo. Para combatê-lo, o governo enviou um bando de soldados comandados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, um mercenário, homem pago para lutar. Mas o exército de Zumbi conseguiu derrotá-los. O rei de Palmares criou um sistema de fossos em volta dos quilombos e fortaleceu os mocambos com uma paliçada tripla. Para conseguir alimentos e munição, atacava fazendas e engenhos, e a cada investida, os patrões e a polícia montavam uma operação de caça aos fugitivos. O primeiro governo livre de toda a América foi tão forte que desorganizou o ritmo de trabalho escravo de toda a região. Durante 3 anos, o exército foi derrotado pelos quilombolas. Disposto a reverter a situação, João da Cunha Souto Maior, o novo governador, liderou com Domingos Jorge Velho uma grande expedição que reuniu 3.000 homens e diversos chefes de guerra.
Foram muitas as batalhas. Numa manhã, no ano de 1694, a expedição de Souto Maior colocou em prática uma ação especial. O exército inteiro atacou de uma vez, entrando pelo quilombo por todos os lados. Depois de ultrapassar muitas barreiras, aproximou-se do Mocambo do Macaco. As paliçadas foram derrubadas a golpes de machado, as casas incendiadas e a população trucidada. No 17º ataque das forças do governo, o quilombo de Palmares foi finalmente arrasado. Do reino de Zumbi, restaram apenas algumas pedras negras das fortificações, que ainda podem ser vistas em meio à serra. O Reino Negro durou quase um século. Mas Zumbi conseguiu fugir com um pequeno grupo para a Serra Dois Irmãos e sustentou a guerrilha. Meses depois, foi traído por um de seus principais comandantes, que conseguiu a liberdade em troca de revelar o esconderijo dos resistentes. Preso numa emboscada, o último rei de Palmares foi morto em 20 de novembro de 1695. Em sua homenagem, essa data tornou-se o Dia Nacional da Consciência Negra. Olá, minhas queridas, tudo bem? Como vocês estão? Iniciou a nossa aula hoje, nós vamos falar sobre o estado de Alagoas e não podia deixar de ler essa história sobre o rei de Palmares, o Zumbi dos Palmares. Primeiro porque o quilombo dos Palmares se originou no estado de Alagoas. Segundo, porque estamos entrando em novembro, o mês da consciência negra, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. E aqui eu explico, falo, por que esse dia é considerado o Dia da Consciência Negra. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o rei, o líder dos negros escravizados que fugiam para o quilombo do Palmares. Ele lutou pela liberdade dos negros. É uma data muito importante, né? Levando em consideração que a nossa população brasileira tem um predomínio muito grande de negros, né? Indígenas e negros. Nossas origens são de indígenas que já povoavam o nosso país e os negros que vieram trazidos da África para serem escravizados trabalhando aqui para os europeus, né? Os portugueses, espanhóis, holandeses e toda a parte europeia. E é muito importante a gente comemorar essa data, né? Da conscientização negra, de entender que o nosso país tem uma forte influência negra. Temos isso na nossa cultura, a capoeira, a feijoada, as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, e muitas palavras que usamos hoje, muitas coisas, muitas comidas, vêm de descendência africana. Desculpe. Então, é importante que a gente fale disso, né? E a gente está terminando o Nordeste. Nós estamos hoje falando de Alagoas, que eu vou mostrar para vocês. É esse estado aqui pequenininho, ó. Aqui a gente falou de Pernambuco, que é esse estado grande, maiorzinho aqui. E Alagoas é esse estado pequenininho. E depois a gente vai falar ainda sobre Sergipe e Bahia. E a gente finaliza. E essa região do Nordeste tem muitos negros ainda, muitos descendentes. Então, durante esse mês, além de falar desses estados, nós vamos trazer também sobre a questão cultural africana, tá bom? E vamos falar de Alagoas? Eu li essa história, que é uma linda história, que fala sobre o Zumbi dos Palmares. E Alagoas é um dos 27 estados do Brasil. Ele está situado ao leste, como eu mostrei aqui. Deixa eu pegar aqui. Minha garganta tá meio ruinzinha hoje. Ao leste do Nordeste, fazendo limite com Pernambuco, que está aqui em cima, depois com Sergipe, Bahia e o Oceano Atlântico aqui, que é o litoral alagoano. É um estado bem pequenininho, né? E a sua capital é Maceió. Ele é o penúltimo estado brasileiro em área de extensão. Ele ainda é mais extenso apenas que o Sergipe, né? Tirando dos menorzinhos, ele é o penúltimo em extensão, o último mesmo menorzinho é Sergipe. E é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e coco da Bahia. E tem na agropecuária a base da sua economia. É a terra do sururu, aqueles mariscos que são pegos nas lagoas, que serve de alimento à população do litoral. E da água de coco, né? Como ele é um dos maiores produtores, apesar de ser pequenininho, deixa eu pegar o mapa de novo.
Apesar dele ser tão pequenininho, ele é um dos maiores produtores de coco e de água de coco. E possui também um folclore muito rico. Inicialmente o território alagoano ele pertencia a Pernambuco, né? Ele fazia parte de Pernambuco, aqui Pernambuco e Alagoas, aqui Pernambuco esse aqui e Alagoas eram um estado só. Tá? E só vindo a conquistar a sua autonomia em 1817, com uma punição que foi imposta por Dom João VI aos pernambucanos pela chamada Revolução Pernambucana, que era um movimento separatista. Houve uma revolução, então eles queriam separar Pernambuco do restante do Brasil. Como esse movimento não deu certo e como uma punição, o rei Dom João VI separou esse pedacinho e tirou de Pernambuco e passou a ser o estado de Alagoas. A sua ocupação decorreu da expansão para o sul da lavoura de cana-de-açúcar, e que era feita em Pernambuco e necessitava de uma outra área para cultivo. Os holandeses que invadiram Pernambuco, eles também se estenderam até Alagoas em 1631 e em 1645 eles foram expulsos depois de um intenso combate em Porto Calvo, que é uma cidade aqui de Alagoas, deixando a economia local totalmente desorganizada. E aí, a partir disso, ocorreu a fuga dos escravos durante a invasão holandesa, que criou um sério problema de falta de mão de obra nas plantações de cana. Eles foram agrupados em aldeamentos denominados quilombos, e os negros só foram dominados completamente no século XVII, com a destruição do quilombo mais importante, que era o do Palmares, que foi a história que eu li. Entre os principais produtos agrícolas cultivados no estado encontram-se o abacaxi, o coco, a cana-de-açúcar, o feijão, o fumo, a mandioca, o algodão, o arroz e o milho. E olha que o estado é pequenininho, hein? O estado de Alagoas é o maior produtor de cana-de-açúcar, como eu falei, e o seu maior comprador é a Rússia. 75% do açúcar consumido na Rússia é de Alagoas. Na pecuária, destaca-se a criação de aves, equinos, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. E também existe no estado uma reserva de minerais de salgema. E Alagoas é o maior produtor de gás natural do Brasil, além do petróleo já mencionado. Gente, como é que um estado desse tamanho consegue plantar abacaxi, coco, cana-de-açúcar, feijão, fumo, mandioca, algodão, arroz, milho, tem criação de aves, equinos, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, tem uma reserva de sal e é o maior produtor de gás desse tamaninho. Incrível, né? Eu não fazia ideia disso. Eu imaginava que eu ia ter pouca coisa para falar sobre Alagoas e descobri uma infinidade de coisas que eu não fazia ideia. Nos últimos anos, Alagoas se destaca por ser um dos estados mais procurados no Brasil para o turismo, inclusive por estrangeiros, sobretudo italianos, ingleses e dos Estados Unidos. A Alemanha e a Argentina também procuram, os alemães e os argentinos também procuram Alagoas para o turismo. O turismo tem crescido bastante, e aí com isso contribuiu para a melhoria da infraestrutura hoteleira e da cidade, e melhorias no aeroporto, que por sinal o aeroporto fica em Maceió e se chama Zumbi dos Palmares. Os destinos mais procurados atualmente são Maceió, Maragogi, Japaratinga, Barra de São Miguel, Piaçabuçu, Marechal Deodoro, Piranhas e Penedo. Este último tem um grande potencial turístico histórico. O folclore alagoano está relacionado aos folguedos populares. De origem distante, eles têm raízes encravadas na nossa formação étnica, por exemplo, o coco alagoano, que é uma das manifestações mais antigas que existe aqui no Brasil, que é de origem africana, é uma dança típica acompanhada de cantorias e fortes batidas dos pés. É uma dança de origem africana, cantada e acompanhada pelas batidas dos pés, como eu falei, o tropel, e também pode ser denominada de pagode ou samba. É uma derivação, na verdade é a origem, né? Ela é feita na época de festa junina ou em outras ocasiões para festejar acontecimentos importantes da comunidade. Tem os personagens, que é o mestre e os dançadores, o traje são roupas do dia a dia, variações do estilo, coco solto, quadro embolado, coco de entrega, coco de 10 pés, praieiro, zambelô, zambê, coco de roda e samba de coco. As curiosidades sobre Alagoas:
apelidada de Terra dos Marechais, porque nela nasceram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que também foram presidentes do Brasil. Deodoro da Fonseca, inclusive, foi quem proclamou a proclamação da República, né? O aeroporto, como eu falei, chama Zumbi dos Palmares. O carro a álcool foi criado em Alagoas. Eu não sabia disso. Olha só, por ser o maior produtor de cana-de-açúcar e de álcool, eles desenvolveram um carro a álcool. Hoje a gente roda, né? Tem o carro flex, que tanto gasolina quanto álcool, mas o primeiro carro a álcool surgiu em Alagoas. E Alagoas é um dos poucos estados com Mata Atlântica. Eles ainda preservam árvores que têm mais de 500 anos. E aí eu me pergunto, aqui nesse estado pequenininho, ainda tem Mata Atlântica, tudo aquilo que eles plantam, galinha, gato, gado, um monte de coisa, e ainda conseguem preservar a Mata Atlântica, gente. Que impressionante, né? Alagoas tem a primeira hidrelétrica do mundo, que fica no município de Delmiro Gouveia. 7 dos 10 municípios mais pobres do Brasil estão em Alagoas, ou seja, dos 10 municípios mais pobres, 7 estão em Alagoas. E com toda essa riqueza que eles têm de plantio, de gado, de aves, de tudo, ainda é um estado muito pobre. O mais pobre de Alagoas é Traipu, que fica perto do mar e do Rio São Francisco. E lá, não sei que ano, não pesquisei ano, um bode chamado Frederico foi eleito prefeito numa cidade do interior de Alagoas. Só que o coitadinho foi assassinado e não assumiu o seu cargo de prefeito. Eu lembro dessa reportagem. Eu lembro que votaram no coitadinho do bode. Enfim, é isso que nós temos para falar de Alagoas, desse estado tão pequenininho, mas tão rico em cultura, em plantação, mas ao mesmo tempo tão pobre também para a população. E é uma pena, né? Olha, depois de ver tudo isso, é um dos lugares que eu ainda quero visitar. É Alagoas. Quero conhecer Maceió, Maragogipe e aproveitar o que o nosso Brasil tem de bonito e de bom. Certo? Meninas, beijos para vocês. Obrigada pela companhia, pelos áudios que vocês mandam. E a gente vai se falando aí, próximo estado, Sergipe, e depois finalizamos o Nordeste com a Bahia. E nesse mês, claro, vamos falar também sobre a cultura, a origem africana, o mês da consciência negra. Beijos, beijos e até mais.